Nesta série de mensagens alusivas aos 65 anos desta igreja, veremos hoje pela manhã a terceira igreja citada no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, dos versos 12 a 17, que é a terceira igreja citada por João, a igreja na cidade de Pérgamo. Convido você então para abrir a sua Bíblia, Apocalipse no capítulo de número 2, dos versos 12 a 17, o irmão pode contemplar aí já uma fotografia das ruínas daquele tempo da cidade de Pérgamo, hoje Bérgama, uma cidade ali na Ásia Menor, Turquia. São algumas ruínas da cidade que era assim. Pode apresentar a próxima fotografia, uma cidade suntuosa, bonita, linda, toda a ostentação da sua arquitetura, da sua imponência predial, lembra Roma, quem conhece, lembra a arquitetura grega também, romana, e todo esse poderio que nós iremos ver agora pela manhã, algumas informações importantes a respeito desta cidade. E eu confesso aos irmãos um pecado que é caminhar pelo lado dessa história, porque é uma história riquíssima, é algo belíssimo entender esse tempo, esta época, e são muitas informações. O texto é rico quando nós começamos a pesquisar as cidades, a cultura, a economia, a política, a religiosidade desse povo, um tempo de muita riqueza em todos os sentidos. Mas eu preciso me deter no que o texto da palavra diz. Inclusive alguns irmãos já têm comentado comigo: pastor, não se alongue muito na história, mas nós ficamos tentados, e eu convido você a pesquisar sobre isso, porque quando nós lemos a história destas igrejas, são 7, nós estamos na terceira igreja, a igreja de Pérgamo, você perceberá a atualidade desta mensagem, tendo como pano de fundo aquele tempo, aquela época, aquele governo imperial. E em especial hoje nós veremos a igreja de Pérgamo, que assim diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito o seu nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esta foi a caravana que visitou a cidade de Pérgamo, hoje Bérgama, uma cidade que é uma acrópole, a parte alta da cidade, como os irmãos viram na imagem anterior, está aproximadamente 335 metros acima do nível do mar. Ela era uma acrópole, uma cidade alta, na parte alta. Hoje a cidade de Bérgamo está em volta praticamente daquilo que foi conhecida a cidade de Pérgamo. Pérgamo vem do grego pyrgos, cidadela ou fortaleza, em virtude da sua construção numa parte alta daquela região e em forma de fortaleza, e naturalmente a proteção para com aquela cidade. A cidade de Pérgamo foi muito importante neste sentido. A palavra pergaminho que nós temos hoje como instrumento a partir de peles de animais para a escrita, substituindo o papiro do Egito Antigo,
E alguns entendem que o pergaminho substituiu o papiro, porque o Egito parou de fornecer para Roma o papiro, então eles passaram a utilizar peles de animais, naturalmente com processos de secagem, para a escrita. E daí o nome pergaminho, substituindo o papiro, esta cidade imponente, centro de educação, de adoração religiosa, tanto no mundo grego quanto também no mundo romano. Temos aí o desenvolvimento do pergaminho. Pérgamo também contemplava e abrigava, assim como Éfeso e outras cidades citadas no livro de Apocalipse, o culto ao imperador. Eles evocavam para si, em vida, o que passou a se diferenciar dos anteriores imperadores, que ao morrerem passavam a ser reverenciados. E alguns imperadores, a partir ali do tempo de Éfeso, Domiciano e outros, passaram a advogar culto a si enquanto vivos. Isto acontece também com a cidade de Pérgamo. Temos aí algumas imagens do teleférico para você subir, não precisa ficar apavorado, você pode subir pelo teleférico, ou se você quiser, você pode subir também a pé. Há um caminho sinuoso para a chegada na cidade antiga, nas ruínas, que alguns vão entender que também a lenda diz que este caminho sinuoso faz referência a uma cobra, a uma serpente, em virtude do deus da mitologia grega chamado Asclépio, e no latim Esculápio, se referindo à mesma divindade mitológica, que era o deus da medicina, simbolizado por uma serpente. Eu falarei daqui a pouco a respeito disso também. Vamos, irmãos, então à exegese do texto. Queria destacar algumas questões importantes aqui nesse texto. Em primeiro lugar, conheço o lugar onde você vive, diz aqui o texto bíblico da palavra do Senhor. O Senhor Jesus conhecia exatamente a geografia daquela cidade, a presença de Deus nos territórios. É muito difícil, muitas vezes, para entendermos este poder de Deus sobre as cidades, sobre todas as coisas que acontecem. Muitas vezes não pensamos, mas a realidade é que Deus conhece todas as coisas que acontecem no mundo. E as mensagens para as 7 igrejas, elas refletem isso. Vamos dizer assim, um princípio de territorialidade espiritual. Deus conhece a geografia, Deus conhece a geopolítica, Deus conhece cada povo, Deus conhece cada necessidade de uma pessoa. Ele conhece o lugar onde você está habitando. E aqui nós encontramos uma declaração forte: o lugar que você habita é o trono de Satanás. Onde a igreja está plantada na cidade de Pérgamo, Pérgamo abriga o trono de Satanás. Satanás não está perto, Satanás está dentro, e assim firmou o seu trono nesta cidade. E a igreja do Senhor está ali, ela está esbarrando, convivendo, ela está lidando dia a dia com o trono de Satanás. Diz aqui o texto bíblico que o Senhor Jesus tem uma espada afiada de 2 gumes, a espada como símbolo de poder, poder militar, poder bélico, poder de decisão para com a vida cultural, a vida econômica. Roma é imperial e tem o poder do mando, tem o poder da escolha, tem o poder de ditar as normas para o seu império. E Roma então é representado pela espada, como símbolo de autoridade. Mas o Senhor Jesus também tem a sua espada, fazendo referência ao exército do céu, e uma espada diferente, que é uma espada que corta dos 2 lados, e alguns entenderão que esta referência a uma espada com 2 lados ou 2 gumes, ela poderia não apenas
a cortar a heresia dos nicolaítas, por um lado, e do outro lado da espada, cortar a heresia dos balanoítas, os de Balaão. Essa espada do Senhor de dois gumes, de dois lados, que seria também eficiente para isto. Temos aqui no texto Antipas, que é também citado como aquele que persevera na fé e na fidelidade, na perseverança em tempos de perseguição. Talvez Antipas tenha sido pastor da igreja desta cidade, segundo Tertuliano, um dos pais da igreja do 3º século. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze e levado ao fogo, sendo martirizado desta forma. Por isso, Jesus cita a presença de Antipas no verso de número 13. O Senhor Jesus também cita aqui algo muito grave, as heresias. Além do Senhor Jesus citar que aquela cidade abrigava o trono de Satanás, o Senhor Jesus também, no verso de número 14, ele vai falar a respeito das heresias que ali estavam. E são duas heresias. A doutrina de Balaão, que está lá em Números nos capítulos 22 a 24. E por que a referência a Balaão? No texto de Números 22 a 24, nós temos um episódio em que, contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Tenta e não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele faz uma sugestão para que o povo pudesse se prostituir, não havendo nenhum problema neste sentido. E essa doutrina então de Balaão, que estava presente na igreja do Senhor, e também a doutrina dos nicolaítas, que também pregavam a liberdade, a liberalidade no sentido do corpo, de fazer o que quisesse. Interessante isso, irmãos. Não há tempo para a gente discorrer sobre todas as coisas que o texto nos mostra, mas parece-nos que nesse tempo já tinha aquela ideia, meu corpo, minhas regras, e os nicolaítas caminhavam muito nesse sentido. É muito interessante notar estas questões. Faça o que você quiser com o seu corpo, ele é seu, o controle é seu, ninguém tem nada a ver com isso. Você pode pecar à vontade porque Deus perdoa. Era uma das ideias dos nicolaítas que estavam nesta igreja. Nós temos também a presença aqui do maná escondido, aquele elemento de alimentação diária, cotidiana, que o povo de Israel recebeu na passagem do Egito para a terra prometida, quando o Senhor Deus enviou diariamente o pão, o maná, e aqui o texto também faz referência ao maná escondido, e a pedrinha branca também, quando ele cita aqui ao vencedor, no verso de número 17, receber a pedrinha branca, e há pelo menos 7 interpretações desta pedrinha branca, o que seria o significado dessas pedrinhas brancas, ou desta pedrinha branca. Uma delas é que num processo de julgamento romano, o julgamento de uma pessoa era definido por uma pedra branca, absolvição, e uma pedra escura, uma pedra de condenação, uma pedra preta. E a pessoa que recebesse a pedrinha branca, ela era absolvida. Mas há outras considerações a respeito dessa questão. Alguns vão entender também das vestes sacerdotais do Antigo Testamento, em que o sacerdote, com a sua estola, ele tinha as 12 pedras na sua estola sacerdotal, como símbolo da presença de cada tribo de Israel, ali representada na sua estola sacerdotal, e tantas outras. Mas o texto também nos fala, irmãos, no verso de número 13, da perseverança desta igreja. Diante deste cenário de perseguição, e este cenário idólatra, este cenário herético que a igreja vive, que a igreja viveu, o Senhor Jesus tem aqui, ele apresenta alguns elogios, ele atribui alguns elogios a esta igreja, está no verso de número 13. Você conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habita pode ser entendido
como onde o trono de Satanás está. O elogio de Cristo para com esta igreja é a sua perseverança em meio à perseguição. É uma igreja que se mantinha fiel doutrinariamente, era uma igreja focada na pessoa de Cristo, mantinha o seu testemunho, e já citado aqui, Antipas, tido como um dos pastores, ou o pastor daquela cidade, daquela igreja, que habitava naquela cidade, e esta fidelidade deste pastor, que era percebido entre os membros desta comunidade. Não havia um templo, eu já disse aqui e quero repetir, não havia um templo. Quando você visita as cidades, você não visita o templo, você visita as ruínas da cidade, porque as igrejas, elas congregavam nas casas, não havia um templo como nós temos hoje. As igrejas da Ásia, elas se reuniam nas casas. Então nós não temos um templo, isso só vai se dar no terceiro e quarto século, com a fim da perseguição, a partir do imperador Constantino. Os elogios do Senhor: perseverança, conserva o meu nome. Autenticidade, ela não nega o nome de Cristo, pelo contrário, ela permanece autêntica na mensagem original de seguir a Cristo sem negar o seu nome. E também o elogio do testemunho: vocês morrem por amor a mim. Este é o elogio que o Senhor trata de atribuir a esta cidade. Mas vêm as críticas. E as críticas nós não gostamos. Elas são fortes. São críticas pesadas que o Senhor faz, porque às vezes nós não percebemos o que está contido no bojo, na centralidade do texto. Duas foram as formas de enfraquecer a igreja de Pérgamo. A primeira delas, a perseguição. A perseguição não foi capaz de parar a obra do Senhor. Ministro, eu quero ver o dia que a gente vai ensinar esse hino aqui na igreja. A perseguição não parou a obra. O império não parou a obra. Foi a primeira tentativa, frear a obra da igreja através da perseguição. Foi a tentativa externa. E esta tentativa foi fracassada, porque a igreja estava se mantendo fiel, perseverante na mensagem do Senhor. Mas houve uma segunda tentativa, e esta tentativa não foi a perseguição, não foi uma estratégia de beligerância, de poder, mas foi uma tentativa de sedução. E que tipo de sedução? A mistura do erro com a verdade, a mistura herética que nós encontramos. E aí nós percebemos, a partir desta sedução, a presença de grupos dentro da igreja, que não conseguiram enfraquecer a igreja pela doutrina, mas conseguiram enfraquecer a igreja por um processo de sedução. Dois pecados graves são citados aqui nestas críticas que o Senhor Jesus faz. Conforme aqui disse, a perseguição e a sedução. Dois pecados graves que o texto nos mostra. Tolerância para com o erro, tolerância para com os lobos existentes dentro da igreja, Balaão e Nicolau, e também o seu liberalismo doutrinário, que gradativamente foi minando as estruturas e a base e o relacionamento e, consequentemente, a fé deste povo para com Deus. O Senhor Jesus diz assim: vocês estão tolerando, há uma tolerância, vocês toleram alguns grupos que estão diante de vocês, e que estão no trono de Satanás, e que fazem a vontade de Satanás, onde Satanás habita. Diz o verso 14: tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí
os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, esta referência aqui, quando a palavra de Deus nos mostra, no verso 14, tens aí, significa que dentro da igreja havia essa gente. Não era ao lado, não era um grupo que estava tentando entrar, era um grupo que estava infiltrado. E esta palavra não tem nenhum cunho político, tá bom, meu irmão? Esta palavra não tem nenhum cunho político, mas é a palavra que eu mais incluo aqui nesse sentido, de pessoas que estavam dentro da igreja, conviviam com a igreja e que estavam sendo portadores de Satanás, tentando colocar dentro da igreja o trono de Satanás, que já estava explícito e visto durante toda a cidade de Pérgamo, como uma referência ao controle demoníaco naquela cidade que estava ali tentando também controlar e pegar as chaves da igreja que estava naquela cidade. E o Senhor Jesus diz assim: vocês estão tolerando esse tipo de gente. E aqui vai uma palavra também explicativa para que não haja equívoco. Nós somos tolerantes e devemos ser tolerantes sim com determinadas questões, porque a nossa tolerância impede a violência física. Nós não somos, eu pelo menos sou um crente que eu não sou a favor de nenhuma violência física contra quem quer que seja. Eu estou com Jesus quando Jesus foi preso e Pedro pegou da sua espada e cortou a orelha de Malco, o soldado, e o Senhor Jesus falou com Pedro: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. O meu pensamento é este como cristão, de não permitir violência de qualquer maneira. Se você será perseguido, você, na minha percepção bíblica, você não vai utilizar da espada para matar, para ferir, porque se a sua fé te leva a um processo de perseguição, assim deve ser o nosso comportamento conforme a palavra do Senhor nos mostra. Mas eu sei que isso é polêmico, o irmão pode até discordar, mas a nossa mensagem cristã é uma mensagem de orar pelo inimigo, de amar o inimigo, e não tratarmos como nós somos tratados, pela força, pelo ódio, pela violência, pelo sangue, pelo poder da espada. Até porque eu disse aqui, porque o poder da espada citado aqui nesse texto é um poder da espada diferentemente do poder da espada romana. A espada que o Senhor Jesus aqui nos apresenta é a sua palavra, nós veremos na conclusão desta mensagem. Mas deixa-me voltar à questão da tolerância, que a igreja estava suportando pessoas dentro da sua comunidade, pessoas dissimuladas que enganavam com suas palavras, com seus sorrisos, aparentemente pessoas com boas intenções, mas o objetivo era minar o terreno, era enfraquecer a igreja, criar divisões, levantar dúvidas e cooptar pessoas para suas ideias. Novamente citando Balaão e Nicolau, heresias daquele tempo, hereges daquele tempo, satanistas daquele tempo, que incorporaram essa ideia de trono de Satanás, querendo colocar dentro da igreja de Cristo esse trono, e o Senhor Jesus critica a respeito desta tolerância. Os crentes toleravam a presença de mestres, e não eram qualquer pessoas, eram mestres. Eram pessoas que estudavam, eram pessoas que tinham conhecimento de filosofia, eram pessoas que tinham conhecimento de religiosidade, eram pessoas que conheciam o trâmite, vamos dizer assim, de um processo social, de um processo de fala, de um processo argumentativo para enganar os crentes que muitas vezes, ingênuos, e que aceitam aquela conversa de pé de ouvido, e que muitas vezes não tem um discernimento espiritual para saber se aquela pessoa é ovelha, se aquela pessoa é um lobo, e aquela pessoa muitas vezes com muita ingenuidade oferece o seu ouvido para um lobo que está dentro de uma comunidade eclesiástica.
Eles difundiam suas ideias, suas percepções enganosas, fraudulentas, que iam contra a coletividade cristã daquela cidade, aquela igreja que estava naquela cidade. E quantas vezes nós somos enganados por uma fala no pé do ouvido, uma fala mansa, mas maldosa, uma fala que visa atingir alguém, que visa difamar alguém, que visa criar problemas com uma determinada pessoa, com um determinado grupo. Assim eles estavam vivendo. Esses citados aqui nesse texto possuíam um estilo de vida traiçoeiro, enganador, fraudulento, buscavam seus próprios interesses e não os interesses da igreja e os interesses do reino. Eram emissários do trono de Satanás, eram discípulos de Satanás, era o mal presente dentro da igreja. E qual era a questão? A igreja tolerava isso. Ela não via problema com isso. Se via problema, ela fazia vista grossa e não se posicionava com relação a estes hereges. E Jesus denunciou a presença dessas pessoas, para que elas fossem banidas do centro da igreja, ou para que elas se convertessem verdadeiramente, antes que fosse tarde demais, antes que o Senhor Jesus fizesse aquilo que Ele disse na mensagem do arrependimento: virei com a espada da minha boca. Pensando nessas heresias deste tempo, nesses que estavam tentando destruir a igreja, há limites na tolerância, meus irmãos. Há limites na tolerância, principalmente com o erro. O nosso amor, a nossa compaixão, a nossa vontade de fazer a vontade de Deus, ela tem que ser banhada também por discernimento, por percepção espiritual, afastando toda ingenuidade e todo caráter falso e fraudulento de tentar comungar com aquilo que é de Satanás. E a igreja precisa de alguma maneira ser prudente como as serpentes, e o Senhor Jesus fala a respeito disso. Existe um texto que o Senhor fala sobre isso, Mateus 10:16, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Esta foi uma advertência do Senhor Jesus. Lobos enganando o rebanho, buscando seus próprios interesses, emissários de Satanás para subverterem a ordem natural da igreja de Cristo. São apóstolos demoníacos que caminham juntos, se assentam juntos, conversam juntos, manipulam juntos, maquinam juntos, contaminam o rebanho com suas mentiras, com seus enganos, com seus joguinhos de sedução diabólicos para adoecer a igreja, enfraquecer a igreja com as suas heresias. E muitos deles, nesse discurso de tolerância, davam ouvidos a essas pessoas. Há um teólogo comentando esse texto, ele diz assim: os servos de Satanás haviam entrado na congregação procurando exercer influência enganosa sobre os membros com um estilo de vida incompatível com o daqueles que servem a Jesus. E fazendo uma referência a esta frase, tem aí os, entre aspas, tem aí os, entre aspas, que pode significar exatamente a entrada daqueles que com as suas heresias, e completa o comentarista, de boa fé, só que não, na tentativa de seduzir e enganar o povo de Deus. E por vezes, irmãos, a igreja, muitas vezes ingênua, as pessoas muitas vezes não conhecem e elas então são levadas nesse processo de sedução, de engano. Elas não pesquisam, elas não falam a respeito deste assunto com pessoas que seriam pessoas consideradas aptas para trazer uma palavra nesse sentido. Elas muitas vezes não possuem esta malícia de entender e de procurar saber a fonte, a origem, a motivação. Por que uma igreja faz isso? Por que um líder faz isso? Por que alguém cria um império? Em virtude desta ingenuidade, desta falta de percepção espiritual, discernimento espiritual,
e que caem facilmente no engano. Quando não, alguns crentes imaturos demais, são ingênuos demais, acreditam demais e prestam seus ouvidos aos lobos que tentam destruir o rebanho do Senhor. Já citado aqui, Mateus 10:16. Pode abrir a sua Bíblia. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Talvez faltasse para esta igreja esta malícia, esta percepção de que as heresias ali contidas, elas estavam fazendo crescer um processo de sedução naquela igreja para minar as bases doutrinárias da liderança daquela igreja. 1 João capítulo 4, verso de número 1, veja comigo também. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que advertência. Não deis crédito a qualquer espírito. Não acredite em tudo que as pessoas vão falar, não, meu irmão. Não preste o seu ouvido e a sua boa intenção e a sua boa fé para aquele que está mal intencionado, que quer destruir a obra do Senhor, que quer criar porfia de solução, que quer criar intriga, que quer criar um ambiente de insegurança de fé e um ambiente de falsa confiança, porque a pior coisa é você estar num ambiente onde não há confiança. A pior coisa é você estar num ambiente que você não pode confiar nas pessoas. Você tem que pensar no que você vai falar, no que você vai fazer, no que você vai agir, o que você vai vestir, o que você vai fazer, quando não há um ambiente de perfeita aceitação bíblica, conforme a palavra de Deus nos mostra, é algo terrível para a saúde humana, meus irmãos. Provai os espíritos. Qual é a intenção com que aquela pessoa está falando? Qual o objetivo com qual objetivo aquela pessoa está dizendo o que está dizendo? Por isso, meu irmão, não acredite em tudo que você ouve, não seja ingênuo, não se alie aos lobos. Se você é uma ovelha, não se alie aos da doutrina de Balaão, aos da doutrina dos Nicolais. As serpentes, quando nós estudamos a história das serpentes dentro dessa mitologia, sempre foram emblema de sabedoria e astúcia. E geralmente os lobos são assim. Lobos são astutos, são inteligentes, são perspicazes, sabem, têm olhar, sabem onde entram, sabem como seduzir, sabem como enganar, sabem como fraudar. São lobos, astutos, por isso comparados à serpente, que possui, dentro desse estudo mitológico, os egípcios usavam as serpentes em seus hieroglifos como símbolo de sabedoria. Não é qualquer pessoa não, irmão. Você pensa que lobo é qualquer pessoa? Não. Ovelha que é ingênuo, que aceita tudo. Lobo não, lobo é inteligente, ele sabe, ele conhece, ele sabe em quem ele chega, ele sabe o que ele fala, ele sabe o que ele advoga, ele sabe articular, não se engane. E Jesus instruiu os seus discípulos, os seus seguidores, a imitarem a serpente exatamente neste sentido de cautela para evitar o perigo. Sejam como as serpentes, sejam cautelosos, cuidadosos, criteriosos no que você ouve, na proposta, naquilo que está sendo dito. E o Senhor Jesus então faz a advertência no verso 16, que é o arrependimento, a punição e para que ouvissem o Espírito também. No verso 16, depois dele apresentar aquilo que ele tinha contra aquela igreja, ele vai dizer assim: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual é a espada da boca do Senhor? É a palavra de Deus. Como a igreja pode vencer tanto a perseguição quanto a sedução?
com a palavra do Senhor. Não é com a minha e com a sua fala. Não é com o meu ou com o seu argumento. Não é com a minha ou com a sua sabedoria. Não é com a minha inteligência ou com a sua inteligência, mas é com a palavra do Senhor. Aquilo que a boca do Senhor profere. Aquilo que é a palavra de Deus para a sua igreja. Assim a igreja vence, tanto a perseguição quanto a sedução. Arrependimento. Vocês não podem tolerar o mal, vocês precisam se arrepender da idolatria, os falsos ensinos, os desvios doutrinários. Vocês precisam parar de andar com os lobos. E vocês precisam abominar as obras dos nicolaítas, porque vocês toleram esse tipo de gente dentro do ambiente eclesiástico de vocês. E aí vem a outra advertência, que é a punição, mostrando quem tinha verdadeiramente o poder da espada e o poder do trono, aquele que se assenta verdadeiramente no trono, não de uma cidade, mas no trono do universo, que é Jesus Cristo. E ele então vai dizer nesta advertência: ouçam o Espírito. Parem de dar ouvidos a essas heresias, parem de dar ouvidos a esses falsos ensinos, a estes lobos devoradores, e ouçam o que o Espírito diz. Verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Leia comigo, meu irmão. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quais as aplicações para os nossos dias, meus irmãos? Cuidado com os falsos ensinos e com os falsos mestres. Não seja ingênuo, peça discernimento espiritual. Tenha cuidado naquilo que você ouve, naquilo que você passa. Prove os espíritos. A solução para aquela igreja, que é uma aplicação para nós: a palavra de Deus, afiada, cortante, poderosa, conforme diz Hebreus. O maná escondido, que é o maná que dá a vida verdadeira, e Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. O maná escondido, a própria presença de Cristo, o alimento que é a palavra de Deus, todos os dias conferindo a palavra de Deus, apegado à palavra de Deus para conhecer a doutrina bíblica, para conhecer os ensinos de Cristo e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Conheça a palavra, esta palavra afiada, cortante em qualquer direção, fosse para cortar as doutrinas de Balaão, fosse para cortar as doutrinas de Nicolau. Esta palavra que corta a minha vida, que corta a sua vida, esta palavra que penetra no nosso espírito e nos mostra a vontade do Senhor. A solução para a igreja de Pérgamo era conhecer a palavra do Senhor, era se pautar totalmente na palavra do Senhor, fosse contra a perseguição, fosse contra a sedução do seu tempo. Pegue o maná, se alimente dele. E esta palavra que precisa ser comida todos os dias, e que muitas vezes, conforme diz o livro do Apocalipse, é amarga, mas é o remédio do Senhor para cada um de nós. Darei uma pedra branca, um novo nome, uma nova identidade para aquele que está em Cristo. E se esta pedra faz referência à pedra do julgamento, à absolvição, à pedra branca que receberíamos por nos mantermos fiéis à doutrina, à palavra, e dizendo não ao processo de sedução tão presente na vida daquela comunidade cristã, na cidade de Pérgamo, hoje as suas ruínas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê discernimento espiritual, se nós queremos uma igreja pura, santa, uma igreja que reflita verdadeiramente a presença de Cristo, ainda que com amor, ainda que com paixão. Não podemos tolerar determinadas coisas. Para a vida da igreja, para a saúde da igreja, para a história da igreja, para o progresso da igreja e para a vitória da igreja, não se pode tolerar
determinadas questões. Que Ele nos abençoe assim, fiquemos todos de pé e cantemos ao Senhor.